Vamos começar alguém. Eu não terminei de falar com vocês todos os sistemas, não? Eu acredito que sim. Eu acho que eu cheguei a falar com vocês até o banho no leito, ou até mais um pouquinho. Vê só. Cuidados com recém-nascido no berçário. Oi? Não chegou nessa parte, não, Foi. professora. Sim, professora, eu estava vendo que passou sim, porque passou aquela imagem da amamentação. Falei de amamentação, não falei? Falou. Falou. É porque também semana passada eu não consegui acompanhar a aula por causa de internet. Pode ser que eu não tenha prestado muita atenção por isso. Entendi, Manu. Composição do leite, eu Falou. falei. Teste do pezinho, a estriagem neonatal, eu falei. Falou. Teste do pezinho. Teste da orelhinha, cheguei a falar. Eu acho que foi sistema Falou. respiratório. Mais para baixo. Crescimento, eu falei, que eu até falei que a gente vai tirando, né? Pré-puberdade, puberdade. Falei sobre isso, aí tirei o Falou. 12. Não falei? Falou. Falei medidas acessórias. PC, PT, PA. Quais são elas? Não falei sobre isso? Falou. Acho que não. Falou? PC, perímetro cefálico, torácico, braquial, medidas acessórias. Falou sim, falou. Eu acho que eu cheguei a entrar até em doenças com vocês, falando da SAM, síndrome de aspiração de mecônio. Fontanela, que ela se fecha completamente do 9º ao 18º mês de vida. Eu acho que vocês foram que adiantei mais a matéria. A gente conversou bastante. Eu esperando vocês interagirem, né? Deixa eu colocar o outro. Falei de anóxido. Eu acho que foi Oi? Eu acho que foi o mesmo sistema respiratório. O tópico. Peraí, deixa eu ver aqui. Anóxia perinatal. Sistema respiratório. Entra aqui, então. Isso. Deixa eu só voltar aqui, porque esses dois temas, eles são importantes. Então, vamos lá. Deixa eu só tirar, botar essa aqui primeiro. O que seria uma anóxia perinatal, Mariana? Oi? O que seria uma anóxia perinatal? É isso aí mesmo. Pode ser um de cada vez, não tem problema nenhum, não. Vamos lá. Eita, um minuto de silêncio. Jesus está passando, tocando na cabeça de vocês para vocês me responderem. Ninguém? Quem sabe responder?
A última parte da aula passada eu não consegui pegar, professor, então nem tem como tentar. Então, eu ia responder, mas aí apareceu agora na tela. Tem problema não. Pode falar, Marcelo. Então, seria isso, é a diminuição do oxigênio no cérebro, né, durante o nascimento. Isso. Com que sinais e sintomas as crianças podem apresentar quando ela tem uma anóxia perinatal, Marcelo? Com que Tá faltando sinais? oxigênio. Como é que essa criança fica? Roxinha. Cianótica. Isso, Mais boa, o que? Simone. Apresenta mais o que além de cianose? O que seria uma BAN? Então, vamos lá, gente. As doenças que mais acometem, né, que a gente pode dizer que é uma gravidez de alto risco, né, tanto para a criança quanto para a mãe. Mas se a criança ela for prematura, né, pode levar aí mais a mãe, que seria uma anóxia perinatal. Essa anóxia perinatal é uma ausência, uma diminuição de oxigênio, né, na hora do parto, na hora que essa criança ela está nascendo. Então, se está faltando oxigenação, essa criança ela pode levar o quê? Alguma paralisia cerebral, dislexia, por falta aí da oxigenação, né? A criança, quando ela nasce, ela precisa fazer a sua troca gasosa, né? Ela precisa fazer a sua hematose, que ela deixa de fetal para poder iniciar a neonatal. Então, ela precisa converter isso com sucesso. Por isso que existe a escala, né, do APGAR, né, de 0 a 2, que são as variações, que a gente acaba vendo coloração, frequência cardíaca, frequência respiratória, tônus musculares, irritabilidade, né? Então, através disso, a gente consegue estar identificando. Quando essa criança ela se apresenta essa anóxia perinatal, automaticamente, se está faltando oxigenação, essa criança ela vai ter uma taquicardia, ela vai ter aí uma cianose, né, que pode ser localizada ou não. Ela pode apresentar uma BAN, que é batimentos de asa de nariz. Muitas das vezes ela está utilizando as musculaturas acessórias, porque ela não está conseguindo fazer a sua hematose, ela não está conseguindo fazer a sua troca gasosa, tá? E muitas das vezes, isso no cérebro, né? Algumas literaturas podem tratar como uma hipóxia ou uma hipoxemia, então vai depender do autor. Então, toda vez que se ler essa palavra hipóxia ou hipoxemia, tá? É falta de oxigenação aonde? Nível cerebral, tá? As complicações, que eu falei para vocês, distúrbio como dilexia adquirida por conta dessa falta de oxigenação e paralisia cerebral, né? Que é a continuidade da privação. E o bebê, muitas das vezes, quando se passa muito tempo, né, com essa privação de oxigênio, vai levar esse bebê o quê? Ao óbito, tá? Algumas causas principais, né? Parto prolongado, aquele que vai e volta, vai e volta, vai e volta, não faz uma ultrassonografia, não faz uma avaliação dessa gestante, então vai levar aí a criança, né, ao sofrimento fetal, tá? Ruptura prematura da bolsa, prematuridade, pós-maturidade, quando a criança ela acaba passando o tempo, né? Que a gente dá até 42 semanas, onde a gente tem a classificação de IG, que é a idade estacional. A gente vai relacionar se ele é prematuro, se ele é termo, se ele é pós-termo, tá? Então, através dessa semana que a gente vai dizer. Então, pós-maturidade é quando tem já um pós-parto, né? E essa criança acabou passando do tempo para poder nascer. Alguém lembra o que é SAM? Síndrome de aspiração de mecônio? Síndrome de aspiração de mecônio nada mais é quando esse feto, né, de 39 até 42 semanas, ele pode evacuar dentro daquele líquido amniótico, né? Esse líquido amniótico ele pode ficar altamente aí contaminado, né, através das fezes, né, que é os restos gastrointestinais, lanugem, secreções. Então esse líquido ele está contaminado e a criança acaba aspirando esse líquido amniótico, que muitas das vezes pode também levar ao óbito, ou muitas das vezes a intubação, né, que é o suporte ventilatório, que eu acredito que é a aula que vocês estão tendo aí de assistência a paciente grave,
né, a nossa ventilação mecânica que é ofertada, muitas das vezes ela é invasiva e a não invasiva. A invasiva, né, é aquela que você está invadindo aí o paciente. A gente consegue ver se esse paciente ele está com esse aporte ventilatório ou não através do APGAR, que são as avaliações que a gente faz. Muitas das vezes ele vai ter aí uma asfixia leve, grave ou moderada. Então, através dessa asfixia é onde se entra com suporte ventilatório, porque ele aspirou esse líquido amniótico, né? Ele tenta converter essa circulação fetal para neonatal e as vias aéreas acaba ficando obstruída por conta, né, desses restos aí gastrointestinais, né, que acaba obstruindo as vias aéreas. Muitas das vezes só aspirar não é o suficiente. Sinais e sintomas, cianose, né, que o paciente ele é URN, ele acaba ficando aí roxo, tá? Taquipneia, né, uma dificuldade aí respiratória mais acelerada. A gemência, né, porque ele fica gemente, né, realmente ele quer tentar respirar e ele não consegue. Batimentos de asas de nariz, ele é conhecido como BAN, tá? Tempo expiratório prolongado, que ele vai puxar a respiração e ele vai tentar respirar. Então, a gente dá como tempo expiratório, né, prolongado. Ele não fica respirando igual a gente está respirando agora, normalmente. Então, ele faz aquele tempo expiratório, depois ele tenta fazer a inspiração. Hipoxemia, falta de oxigenação nas vias. Mentira. Hipoxemia, falta de oxigenação nível cerebral, tá? O aumento do diâmetro antero-posterior do tórax foi o que eu falei com vocês. A partir do momento em que ele faz essa BAN, né, esse batimento de asas de nariz, ele vai estar utilizando as musculaturas acessórias, é onde o tórax ele acaba ficando em forma de barril, tá? Tratamento, lembrando que esse líquido ele está altamente contaminado, então para essa aspiração ela precisa ser realizada vias aéreas superiores, tá? Administrar oxigenoterapia para esse RN, porque ele está com um aporte ventilatório ineficaz, então a gente precisa ofertar oxigênio para esse RN. Tubo, né? Essa asfixia, se ela for grave, esse paciente ele vai entrar com tubo orotraqueal, né? Que é a intubação. Ele entra em ventilação mecânica porque ele não está conseguindo fazer a sua troca gasosa eficaz. Antibiótico terapia, né? Riscos de infecção. Então, uma vez que esse líquido ele está contaminado, a criança ela aspirou aquilo ali, ela entra também em antibiótico terapia por conta de risco à infecção, tá? Então, já falei as intervenções de enfermagem, só estou dando uma pincelada para vocês. Então, vamos lá para o sistema respiratório. Aqui é a mesma coisa. Eu não falo de todo o sistema para vocês, porque vocês já passaram lá em anatomia. Então, a gente continua, a gente acaba dando continuidade, tá? Sistema respiratório, a gente vai falar de algumas doenças associadas, né, ao sistema respiratório dessa criança. Lembrando que esse sistema respiratório é algo imaturo, né? Por isso que a gente não pode estar colocando muito cheiro, pelugem nessas crianças. Gente, só um minutinho só. Então, um dos sistemas mais importantes do corpo humano tem como função realizar a troca gasosa. O sistema respiratório é composto por vários órgãos, tais como nariz, faringe, laringe, traqueias, brônquios e alvéolos pulmonares. Lembrando, né, que nariz, faringe e laringe são sempre das vias aéreas aí superiores, tá? Então, vocês pegaram isso de lá, acredito que lá em adulto e idoso tenha falado, tá? Adulto e idoso, a gente fala do sistema respiratório e a doenças associadas, né? Então, toda vez que a nariz, faringe e laringe, né, são vias aéreas superiores. Quando a gente coloca traqueias e brônquios, né, a gente sabe que é da condução, né, respiratória da parte inferior, tá? O que acontece cada um, né, qual é a função, isso para mim não é tão importante, né? Subentende que vocês já passaram por isso, então qual é a função de cada um. Mas eu preciso que vocês saibam, né, por como é composto as vias aéreas, né? Os vários órgãos tais como. Então, isso para mim é importante, que é nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, tá? E alvéolos pulmonares. Então, isso para mim é importante vocês saberem o sistema respiratório, por quais órgãos eles são formados, tá?
Então, aqui a gente começa de algumas doenças associadas, tá? Que acabam atingindo as vias aéreas respiratórias. Nós temos a asma, bronquite, rinite, sinusite, pneumonia, tuberculose, né? Eu coloquei tuberculose, coloquei um asterístico ali, porque se você não faz, né, a vacina BCG, né, a mãe não realiza isso na criança ao nascer, a gente sabe que a vacina BCG ela é mega ultra power flex importante, então a gente acaba adquirindo aí a tuberculose. Mesmo as pessoas que fazem também, né, fazem a vacina tuberculose, muitas das vezes acaba, né, contraindo a tuberculose por conta do seu estado, né, que muitas das vezes acaba sendo a população mais pobre, mais propício a adquirir, né, esse bacilo aí, tá? Enfisema pulmonar, tá? É através dos alvéolos pulmonares, que é por conta desse líquido. Coloquei DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Lembrando que eu tenho uma DPOC. A DPOC, o que está levando a ter uma DPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? São aquilo que a gente acaba atuando ou por conta do cigarro. Dentro da DPOC é que vai desenvolver as doenças, tá? Enfisema pulmonar, bronquiectasia, tá? Então, são essas doenças que acabam, né, após você ter ficado trabalhando muito tempo com carvão, amianto, fumo, você vai desenvolver uma DPOC. Da DPOC, por ela ser uma doença pulmonar obstrutiva crônica, dali é que vai sair as doenças, os diagnósticos. Uma delas é enfisema pulmonar, bronquiectasia, tá? E assim sucessivamente. Então, vamos lá. Toda vez que eu falo de asma, né? A asma, ela acaba tendo o quê? O estreitamento do bronquíolos. Então, isso é uma palavra-chave. Toda vez que a gente fala de asma, quando a gente tem a asma, né? O paciente, ele acaba desenvolvendo essa asma. O que acontece com esses bronquíolos? Ele acaba sendo o quê? Estreitados, né? A sua luz, né? Então, ele diminui. É quando o paciente, ele acaba tendo essa dificuldade respiratória. Nada mais que pequenos canais de ar do pulmão que dificulta a passagem do ar, provocando aí as contrações e o broncoespasmo. A crise compromete a respiração, tornando-se difícil. Então, aqui eu tenho um bronquíolo normal e aqui eu tenho um bronquíolo inflamado. Então, por ele estar diminuído, é onde, né, precisa se fazer os broncodilatadores, né, que são as medicações associadas, né, pode entrar muitas das vezes com um corticoide. Então, se eu tenho um broncodilatador, né, eu preciso do Berotec, né, que ele é um broncodilatador, mais o Atrovent, que ele acaba sendo como aí um antagonista, lembrando que o Berotec, ele acelera e o Atrovent, ele controla os seus batimentos cardíacos. Por isso que os dois, eles precisam andar junto e a dose do Atrovent, ele acaba sendo dobrado justamente por isso, que um precisa acelerar, porque ele precisa dilatar, e o outro vai acabar o quê? Controlando esses batimentos cardíacos. A mesma coisa é para quem é hipertenso. Lembrando que o losartan, atenolol, ele vai controlar os seus batimentos cardíacos. O que vai fazer com que você controle a sua pressão, né, é o captopril associado, tá? Principais sintomas, né, de uma asma. Eu tenho uma tosse com ou sem secreção, né, que são aqueles catarros mesmo, que a gente vai estar utilizando como secreção. Repuxar a pele, né, entre as costelas enquanto respira. Então, uma vez que você tem essa luz, né, dos canais diminuídos e você tem um acúmulo de secreção, você vai querer respirar e você não vai conseguir. Então, por isso que você acaba repuxando, né, as costelas para você tentar conseguir respirar, tá? Deficiência respiratória, podendo piorar nas práticas, né, das atividades. Então, se você tem, né, essa luz aí diminuída, então automaticamente, quando você vai fazer algum tipo de atividade física, você acaba ficando muito cansado. Então, é por conta disso. Então, muitas das vezes é utilizado medicações, né, para poder estar acompanhando esse paciente para ver se ele consegue fazer alguma atividade, tá?
respiração ofegante, que pode piorar muitas das vezes à noite, né? Acaba piorando à noite, por quê? Eu tenho uma queda de temperatura, então por isso que as crianças, elas vão muito mais à noite quando elas têm esses problemas respiratórios, justamente por conta disso. Eu tenho uma baixa da umidade, então por ter essa queda de temperatura, é onde as crianças acabam apresentando essas crises, né? Que pode ser a asma, sinusite, muitas das vezes, rinite, laringite, e elas precisam ir aos hospitais para poder estar se fazendo medicação, tá? Nível de agilidade diminuído, seguido sonolências ou confusões, muitas das vezes são as medicações que são utilizadas, então, dependendo das medicações, realmente vai te dar aí uma sonolência, ainda mais se for um histamínico, então vai te dar a sonolência. A confusão é um pouco difícil, mas muitas das vezes pode ser um efeito adverso da medicação. Ansiedade grave, né, por conta da deficiência respiratória. Então, a pessoa ela vai querer respirar e ela não vai conseguir, então vai ficar naquela ansiedade de querer respirar e não vai conseguir. Então, por isso que acaba se tendo essa ansiedade, tá? Dificuldade extrema para respirar e dor no peito. Tosse, chiados, aperto no peito, a acordar à noite devido aos sintomas, né? Ainda mais se for uma tosse aí produtiva, né? A dor no peito é justamente por isso, por conta da tosse. Tratamento. É feito 2 medicações, uma para o uso constante, que é uma espécie de manutenção da doença, que são anti-inflamatórios que já se tratam por uma inflamação. Lembrando que a asma ela é um estreitamento dos bronquíolos, né, por conta do acúmulo de muco, então aquilo ali vai te fazer uma inflamação, então você acaba entrando com as medicações. A segunda opção é chamada broncodilatadores, que ela agem de maneira rápida, melhorando, né, a respiração desse paciente, desse doente. Ou seja, quando a gente acaba utilizando os broncodilatadores, é quando esse paciente ele acaba apresentando na emergência. Então, entra com os broncodilatadores justamente para isso, poder atuar. Quando o uso constante, muitas das vezes pode ser homeopático também, né? Está se fazendo o uso das medicações justamente por conta disso. Você utiliza, né, nesse calorzão todinho para quando chegar no inverno, né, você não ter a crise. Tendo a crise, muitas das vezes precisa sim uma emergência para poder estar utilizando os broncodilatadores, tá? Às vezes em casa, né, aquele micronebulizador ele acaba não surtindo muito efeito. Lembrando, né, tem aquela oferta ali, mas não é oxigênio, é oxigênio, né? É um fluidozinho que vai melhorar aquilo ali. São as medicações inalatórias. E quando você está com uma dificuldade respiratória, você precisa do quê? De oxigênio, tá? O nebulizador ele só te oferta ali medicações, tá? Intervenções de enfermagem, monitorar o estado respiratório, incluindo a frequência e os sons respiratórios. Colocar o paciente em posição semifole ou fole, né? Lembrando que ele precisa manter a sua traqueia, né, super estendida, né, hiperestendida, para poder não dificultar a troca gasosa, a fim de manter que as vias aéreas acabam ficando o quê? Pérvias, tá? Realizar a fisioterapia respiratória. Quem vai determinar a fisioterapia respiratória é o médico, é ele que vai prescrever se você realmente precisa, né? Se esse paciente ele precisa fazer essa fisioterapia, né? Ainda mais criança, se ela não souber, né, descarrar, colocar para fora, ela entra com a fisioterapia, tá? Administrar broncodilatadores conforme a prescrição médica. Administrar oxigenoterapia quando indicado. Promover reposição hídrica e eletrolítico. Administrações de antitérmico para controlar a febre de acordo com a prescrição médica e incentivar o maior, né, ingestão de líquido. Quanto mais líquido, né, ser introduzido a esse paciente, melhor, tá? Alguma dúvida? Não, tá tranquilo, professora. Bronquite é uma inflamação das principais passagens de ar para os pulmões. Lembrando que toda vez, né, que eu falo de bronquite, colocar na prova que é uma bronquite, vocês colocarem lá, é uma inflamação nas principais passagens de ar, eu vou botar meia resposta, meio ponto, tá?
tá? Aí é uma inflamação das principais passagens de ar para os pulmões, tá? Então, a bronquite ela pode ser classificada sendo bronquite asmática, crônica ou alérgica. Independente, né, de que tipo de bronquite ela seja, sempre será um acúmulo de líquidos nos brônquios, tá? Então, ela pode ser classificada como asmática, que é uma inflamação dos brônquios, com um acúmulo de líquido, um acúmulo de secreções causado por uma alergia respiratória. Ela nem sempre tem cura, mas pode ser controlada com o uso de remédios receitados pelos médicos, e os remédios caseiros também podem ser úteis para quem acredita, tá? Então, nada mais é que, toda vez que eu falo de bronquite asmática, a gente sabe que a gente está falando do quê? De secreções aonde? Dentro dos meus brônquios. E com isso, esse paciente ele precisa fazer também as nebulizações com os brônquios dilatadores, porque precisa, né, fluidificar essas secreções, ela precisa sair, tá? E pode prejudicar aí a troca gasosa. A bronquite crônica, a gente trata como bronquite crônica quando ela acaba ultrapassando os 3 meses. Vamos colocar junho, julho e agosto. Eu tenho crise o tempo todo de bronquite. Então, a gente já começa a dizer que esse paciente está tendo o quê? Uma bronquite crônica. Tive uma crise asmática hoje, né? E depois vou ter daqui a 2, 3 meses. Aí é aquele momento ali que você acabou tendo a crise. A crônica, ela só vai passar a ser quando ela fica os 3 meses ali seguido, tá? Deixa eu só voltar aqui que apareceu o tempo. A bronquite crônica é uma inflamação dos brônquios com acúmulo de secreções que duram mais aí de 3 meses. A bronquite alérgica, ela é intimamente relacionada a alguma alergia respiratória e ela não é contagiosa. Então, a alergia, né, a bronquite alérgica é aquela que pode estar sendo ocasionada através de quê? De algum cheiro, tinta, poeira, fumaça, e naquele momento eu estou desenvolvendo o quê? Uma bronquite alérgica, tá? Ela nem sempre tem cura, mas os usos de vacinas que podem ser úteis controlar a reação alérgica. São as homeopáticas também que você acaba utilizando, tá? Mudança de tempo muito brusco também pode, né, ocasionar aí essa bronquite alérgica, tá? Sinais e sintomas, tosse, né? Tá escrito aí catarro, mas lembrando que é secreções, tá? Então vocês podem se riscar. Professora, Oi? essa bronquite alérgica, sabe se essas vacinas fazem efeito mesmo? Então, elas fazem efeito sim, só que o tempo para ela poder surtir efeito, ele é muito demorado. É muito melhor você fazer a vacina do que você fazer o uso de corticoide, que ele tem um efeito rebote. Então, quando você tem essa crise alérgica, você pode estar fazendo através, né, dos broncodilatadores mais o corticoide, que ele pode te dar um efeito aí adverso, né, que acaba ficando muito edemaciado. Para a vacina, né, ela surtir efeito homeopático, você precisa fazer certinho para quando chegar no inverno não ter a crise. Mas ela funciona direitinho sim, tá? Uma vez que você faz tudo certinho, tá? Sim, obrigado. Nada. Muito obrigado por alguém fazer pergunta. Quem foi que pergunta? Um pontinho. Mentira, um pontinho não. Né? Assim, eu não tô achando que eu tô falando sozinha. Muito obrigada. Tá? Nada. Quero ponto. Não, só na prova, se você acertar a questão. Vamos lá. Falta de ar com dificuldade. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou precisar sair um pouco mais cedo hoje, então a gente não vai ter intervalo. Algum problema? Não. Não. Não? Tá melhor. Não, tá tranquilo. Então, professora, a live vai Aí agora acabar, vai vocês acabar falam que horas? comigo, né? É o É quê? claro? A live vai acabar que horas? 16 horas. Professora, Oi. em relação às vacinas, a senhora vai falar nessa aula? Vacina? Não, eu vou colocar. A vacina está toda na apostila, vocês precisam estudar. E eu vou colocar a via de administração lá no grupo de vocês. Tá? Que aí já é semana que vem o nosso quiz, né? De vacina. Vamos falar da parte que eu gosto. É o que, Thalita?
Vai falar da parte que eu gosto, vacina, adoro agulha. Pode trabalhar no sistema imunológico, que é bom. É bom fazer Meu curso, Deus do Thalita, é céu. muito bom. Para fazer BCG e teste do pezinho, precisa ter curso. Tá bom. É bom, tá? Tá. Vamos lá. Falta de ar, né, ou dificuldade para respirar é por conta desse acúmulo de líquido nos brônquios, tá? Lábios e pontas dos dedos, né? Cianótico, a gente consegue identificar que a perfusão ela acaba sendo inadequada, tá? E pode haver febre por conta desse acúmulo de líquido, é o que vai te levar, o que? Lembrando que é uma inflamação. Então, ele pode realmente, né, te dar essa febre que acaba desenvolvendo aí uma infecção por conta desse acúmulo de líquido, tá? Cansaço e falta de apetite. Tratamento. A bronquite é uma doença aguda que pode durar no máximo de 10 a 15 dias. Não existe tratamento específico para combater os episódios provocados por vírus, tá? Então, o importante é ter uma boa hidratação, tá? Uso de vaporizadores para poder umidificar, né, as vias aéreas. Analgésico por conta da febre ou até mesmo dor, tá? E descongestionante. Lembrando que esse descongestionante, quem precisa, né, tá prescrevendo, orientando, é o próprio médico, tá? Né? Porque faz bem para um que vai fazer bem para outro. Lembrando que cada paciente ele tem um peso e as medicações ela é feita de acordo com o peso de cada paciente. Então, cuidado na hora de orientar aí, tá? Cuidados de enfermagem, monitorar o estado respiratório, incluindo frequência, né, e os sons respiratórios, que pode ser ruídos, pode ser sibilos, pode ser estertores. Então, a gente precisa, né, tomar cuidado relacionado que tipo de sons a gente acaba, né, ouvindo ou auscultando. Toda vez que eu falo em auscultando, a gente está utilizando o quê? O esteto. Escutando é quando o paciente você acaba ouvindo mesmo os sonzinhos deles, né, sem utilizar o esteto, tá? Promover reposição hídrica e eletrolítico, porque ele está tendo essa perda aí de líquido, tá? Administrar antitérmico conforme a prescrição médica, incentivar a maior ingestão líquida e instalar oxigenoterapia, caso seja necessário, tá? Sinusite é uma inflamação dos seios nasais. Alguma dúvida sobre bronquite? Tranquilo, favorável? Tranquilo. Tranquilo. Sinusite é uma inflamação dos seios nasais, é provocado por vírus, né? Uma influenza, e por isso é muito comum durante a crise de gripe, mas também pode surgir devido ao desenvolvimento da bactéria e das secreções nasais, que ficam presas no interior dos seios nasais, como acontece após as alergias. Realmente, né, as secreções elas ficam aderidas, né, quando a gente sabe, né, ou um colega, ou quando um paciente ele acaba tendo, né, essa sinusite, né, quando ele espirra, sai aquele cheirinho lá, né, aquele odor insuportável, né? Essas secreções elas são difíceis realmente de ser removida, precisa estar se fazendo antibiótico para ela poder ser removida, porque realmente ela fica aderida ali. Então essa secreção ela acaba o quê? Apodrecendo. Então por isso que dá esse odor. E muitas das vezes esse paciente ele fica com uma halitose, né? Você fala e sai e exala, né? Aquele odor ali, tá? Justamente por conta disso, por conta das secreções que elas ficam aderidas. É realmente uma dor insuportável, tá? Quando você está na crise da sinusite, então você sente muita dor, né? A luz realmente incomoda e você realmente precisa entrar em antibiótico-terapia, tá? Sinais e sintomas, né? A cefaleia, que pode se espalhar para o olho e nariz, né? Por conta dessa secreção que ela está aderida no seio, né? Nasal aí. Então, por ela estar aderida, por isso que você acaba sentindo muita dor. Dor de garganta, dificuldade para respirar, mau hálito, né? Que é a halitose, e tosse que piora durante a noite, justamente por isso, por conta da queda da temperatura. Tem essa queda de temperatura, então muitas das vezes é onde vai começar a ter essa tosse aí produtiva, né, piorando mais à noite, tá? Intervenções de enfermagem.
Inalações através de nebulizadores, né? É o médico que vai determinar a quantidade, né? E que tipo de medicamento você vai estar fazendo por via inalação, é ele que vai determinar. Ingesta hídrica, né? Isso aí é muito bom. Higiene oral, então com higiene oral, quando os pacientes, né, os pequenininhos, eles não conseguem fazer a higiene oral, então a gente precisa orientar tanto os pais, ou até mesmo a gente faz essa higiene oral, tá? Orientar o paciente e a família sobre a importância do tratamento medicamentoso, né? Então, esse paciente, ele precisa fazer a medicação correta, no horário correto. Lembrando que esse antibiótico, ele existe uma meia-vida, uma vez que você não faz, né, no horário correto, se ele está de 12 em 12, se ele está de 6 em 6 ou de 8 em 8, você acaba ultrapassando essa meia-vida, é onde o antibiótico ele não vai surtir efeito. Muitas das vezes você volta no médico de novo, diz que não fez efeito e ele passa uma medicação mais forte. Para poder a gente dizer que a medicação ela não surtiu efeito, o que, que você fez? Hoje eu tomei 8 horas, depois eu tomei 10 horas da noite e assim sucessivamente. Então, quando você acaba, né, não fazendo a medicação no horário correto, é onde a gente vai ver que a medicação realmente ela não fez porque ela está sendo administrada de forma incorreta. O nosso tempo vai acabar, é só a gente voltar no mesmo link, tá bom? Professora, Oi. o que é ingesta hídrica? É alimentação líquida, ingesta hídrica.